Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje aqui com ele o novo Jeep Renegade Sahara 2027, a versão topo de linha do Renegade para você que não quer uma versão 4x4, tá? Nesse vídeo vocês vão conhecer todos os detalhes desse modelo e também as novidades na linha 2027. Você já pode observar que ele recebeu uma repaginada aqui no visual e também temos alterações na parte interna e alterações muito bem-vindas. Até mesmo na lista de equipamentos ele teve alterações e agora ele passa a ser híbrido. Mas como funciona o sistema híbrido desse carro? É um híbrido de pôr na tomada? É um híbrido pleno? É um micro-híbrido? Eu vou te contar nesse vídeo e explicar como funciona esse sistema também, logo após a vinheta. Pessoal, eis aqui então o Renegade Sahara 2027. Eu acabei de gravar com a versão Willys também, que inclusive já saiu o vídeo antes para vocês. Tem disponível no card ao final para você que ainda não assistiu, né? Aquela versão é 4x4 e essa aqui é uma versão 4x2, tá? Então tração dianteira. Como eu disse para vocês, a versão topo de linha para você que não quer tração nas quatro rodas. A versão Willys lá atrás, né? Ela se destina mais para um uso off-road, beleza? Bom, para começar esse vídeo de avaliação, vamos começar aqui da parte frontal do modelo, né? Onde ele recebe aqui uma nova frente, novos para-choques, uma nova grade também. Ficou bem bonito na minha opinião. Aqui a grade da Jeep nessa região um pouco diferente, né? Uma nova grade. Tem os detalhes aqui nessa cor diferente também, acabamento preto brilhante aqui na parte inferior, símbolo da Jeep em cromado e os faróis, ó. Os faróis seguem sendo faróis em full LED, com luz de condução diurna em LED, sistema de pisca também por LED. Porém, recebe um novo desenho, ó. Reparem que ele faz esses recortes na iluminação por LED. Fica bem legal, depois eu vou acender todo o sistema para vocês conferirem, né? Anteriormente era um sistema contínuo e agora tem esses três cortezinhos aqui, tá? Fica bem legal. Parte inferior com iluminação de neblina também por LED e luzes de conversão estática / cornering lights, que depois eu explico para vocês como funciona também. Novo para-choque aqui, temos sensor de estacionamento dianteiro também e aqui a parte inferior para vocês verem como é também um bom ângulo de entrada. Não tão bom quanto o da versão Willys, né? Como eu já disse para vocês, tem uma proposta mais off-road. Os esguichos d'água nessa região. Ali a câmera do ADAS do veículo, né, do assistente de permanência em faixas e também leitura de placas. Aqui a gente tem também esse detalhezinho lateral, sensor de estacionamento lateral, e apesar dele ter esse sensor aqui, ele não traz sistema de estacionamento automático Park Assist, tá? Bom, antes de começar a falar para vocês da lateral, vou deixar para vocês aí na tela as informações técnicas do modelo, com tudo o que vocês precisam saber também. E aí você já tem uma noção da lateral, que aqui não sofre tanta alteração assim, tá? A principal alteração na lateral são as rodas. Esse veículo ganha novas rodas de liga leve aro 18 com pneus 225/55, freio a disco nas quatro rodas, ABS e EBD, controle de tração, controle de estabilidade e assistente de partida em rampa. Achei bem bonita essas rodas aqui também. O que vocês acharam das novas rodas? Deixem aí nos comentários. Uma boa altura em relação à caixa de roda e uma excelente altura em relação ao solo, né? Tem esses acabamentos plásticos que percorrem o veículo todo também. Suspensão independente nas quatro rodas, outro diferencial do Renegade frente a diversos dos seus concorrentes que usam eixo de torção lá na parte traseira, né? Aqui temos também o acabamento preto brilhante, símbolo da Jeep aqui, seta integrada e temos alerta de ponto cego aqui também, a escrita Jeep nessa região. Renegade aqui na lateral, nesse friso lateral também, que ajuda a proteger a lataria do veículo, maçanetas na cor da carroceria e as colunas trazem o acabamento fosco. Aqui, reparem que ele traz também a pintura em dois tons, né? Então a gente tem parte inferior da carroceria nessa cor e a parte superior nesse acabamento preto, né? Nessa pintura preta. Temos também, ó, teto solar panorâmico de série também, o que é bem legal. E aqui, ó, temos o rack de teto do modelo e parte da antena ali, visto que falta rosquear o restante. Vindo aqui para a parte traseira, aqui a gente tem um novo para-choque traseiro também. Temos as lanternas, que são lanternas totalmente em LED também e belíssimas lanternas inclusive. Símbolo da Jeep aqui ao centro em cromado, câmera de ré, traz a escrita MHEV aqui evidenciando o sistema dele, né? Um sistema MHEV, depois eu explico para vocês na hora que for falar de motorização, e Sahara desse lado aqui evidenciando a versão.
Aqui temos sensor de estacionamento traseiro, iluminação de ré, refletor vermelho ali também, aqui parte inferior para vocês verem como é, e aqui do outro lado outro refletor vermelho, né? Temos limpador nessa região e o brake light aqui também. Vamos fazer a abertura do porta-malas, que não sofre alteração na linha 2027, exatamente o mesmo porta-malas, segue contando com um excelente acabamento. Aqui ele tem, ó, essas redinhas para você guardar alguma coisa, iluminação halógena dos dois lados, tomada 12 volts nessa região. Deixa eu fechar aqui. Gancho dos dois lados para você de pendurar sacolas quando vai ao mercado. Os bancos são bipartidos, já tombo para vocês verem. E levantando aqui, ó, a gente tem acesso ao step, que é do tipo temporário, limitado a 80 km por hora, né? Macaco, chave de roda, triângulo também, né? E fechando aqui, vocês podem observar que ele não traz mais o sistema Save, né? Perdeu o sistema Save na linha 2027. Bom, aqui a gente tem também esse acabamento do tampão e o acabamento da tampa do porta-malas. Bom, para tombar o banco aqui é bem simples, basta puxar essa trava, eu já tombei do outro lado. Esse aqui é o espaço dele com os bancos tombados e o espaço do porta-malas com os bancos tombados. Bom, já de capô aberto, o Renegade Sahara 2027 traz aqui manta acústica e não traz amortecedor de capô. E aqui na parte de motorização, apesar de parecer contar com a mesma motorização da linha 2026, temos alteração. Esse veículo ganha agora um sistema micro-híbrido, ou seja, ele não é um híbrido plug-in que você coloca na tomada, não é um híbrido pleno também que permite você rodar em modo 100% elétrico por uma certa quilometragem e uma certa velocidade. O sistema micro-híbrido é um pouco diferente. No sistema micro-híbrido ele coloca um motor elétrico que substitui o alternador e também o motor de arranque, auxiliando nas saídas do veículo, também auxilia aqui no caso do Renegade em algumas retomadas e dessa maneira ele reduz o consumo de combustível em até 7%, tá? É o mesmo sistema presente nos veículos da Fiat? Mais ou menos. Na Fiat o sistema é um sistema de 12 volts, enquanto aqui na Jeep ele usa um sistema de 48 volts, tá? E a bateria aqui também é um pouco maior, sendo que a capacidade da bateria é de 0,82 kWh. Inclusive, o motor elétrico desse veículo também é mais potente que o da Fiat, rendendo 15,5 cavalos e 6,5 kgfm de torque adicionais em baixas rotações. Porém, a potência e torque permanecem exatamente os mesmos da linha 2026, tá? Ele leva em consideração a potência e torque somente do motor a combustão. E com relação ao motor a combustão, temos um motor 1.3 turbo de 4 cilindros flex com injeção direta de combustível, acionamento do motor por corrente de comando, a tração é dianteira e esse motor rende 176 cavalos de potência e 27,5 kgfm de torque em ambos os combustíveis. Com isso, esse veículo consegue ir de 0 a 100 km por hora em 9 segundos e render uma velocidade máxima de 206 km por hora. E assim, ó, mesmo ele tendo ganhado esse motor elétrico, esse sistema micro-híbrido, ele não ficou mais rápido, tá? Na linha 2026, o 0 a 100 era feito na casa de 8,7 segundos e a velocidade máxima era de 210 km por hora. E agora ele teve uma redução, como vocês viram aí, né? Ainda segue sendo uma boa performance e uma das melhores da sua categoria. E as informações de consumo do modelo estão aparecendo aí na tela, visto que a etiqueta do Inmetro já não está mais no veículo. Esse aqui é o sistema de luz de condução diurna em LED do Jeep Renegade, o sistema de pisca também é por LED, assim como farol baixo e farol alto. A iluminação da neblina também é por LED. E esse veículo também traz as luzes de conversão estática / cornering lights, então quando eu dou seta ou viro o volante, para o lado que eu dei seta ou virei o volante, ele aciona o neblina ampliando o campo de iluminação. Sistema de pisca lateral, e esse aqui é o sistema de iluminação traseiro com as lanternas em LED, iluminação de freio com o brake light, o sistema de pisca que também é por LED, assim como a iluminação de ré ali na parte inferior. A iluminação da placa é halógena. Vindo agora para o interior, o Renegade Sahara 2027 traz aqui apoio de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, Isofix e Top Tether. Temos um novo desenho aqui nos bancos também, na minha opinião ficou o mais bonito, acabamento laranja aqui, né? Ou aqui a gente tem também o acabamento branco, dá uma olhada
aqui ficou bem mais bacana, viu? E temos uma excelente novidade na linha 2027 ali, a gente já vai lá e conversa com você sobre isso. Aqui acabamento plástico nessa região, aqui um acabamento um pouco áspero, né? Mas é um acabamento macio. Em outras versões muda a tonalidade, tem versão que é acabamento couro, tá? Então temos aqui a maçaneta com a trava da porta, vidro elétrico com função One Touch na traseira e iluminado, porta-objetos / porta-garrafas e a saída de som. Os tapetes nessa versão são tapetes em carpete. Ó, o espaço interno segue sendo exatamente o mesmo, regulado para mim que tem 1,72, esse aqui é o resultado, então sobra bastante espaço aqui para poder viajar com conforto também. Porta-revistas nos dois bancos e agora, ó, saída de ar para os passageiros do banco traseiro, um item que muita gente pedia, inclusive eu, em diversos vídeos do Renegade, e agora a Jeep traz saída de ar para os passageiros do banco traseiro, hein? Novidade muito bem-vinda. Duas tomadas de recarga, uma USB tipo C e uma USB tipo A, e o túnel central segue sendo um pouco elevado. Importante dizer que as tomadas são iluminadas. Na parte superior, acabamento escurecido e alças de teto para todos os ocupantes, exceto para o motorista. Aqui temos gancho também dos dois lados, né, para pendurar alguma coisa, e iluminação halógena nessa região que acende e apaga gradativamente, né? Temos teto solar panorâmico, né, com essa divisória aqui, você consegue abrir essa parte da frente, tá? E ele tem a rede também, depois eu mostro para vocês, e essa aqui é a visão de quem vai no banco de trás. E ó, com relação ao espaço para a cabeça, sobra bastante espaço. Essa aqui é a chave do Renegade Sahara, uma chave do tipo presencial, símbolo da Jeep desse lado, do outro lado destravamento e travamento do veículo, destravamento do porta-malas e o botão de partida remota para você ligar o veículo à distância, tá? Se a gente ficar segurando aqui, ele baixa os vidros, ó, começou a baixar os vidros, você já pode soltar aqui, como vocês podem observar, ó, baixa totalmente e para subir, apertou aqui, ó, ele sobe também os vidros para você. Mas como a chave é do tipo presencial, você não precisa se preocupar, é só colocar a mão aqui na maçaneta que ele já destrava o veículo. Se você quiser trancar o veículo, apertou aqui, ele trava novamente. Então legal que a Jeep manteve o sensor aqui, não fez corte de custos, né? E esse aqui, ó, é o interior do Jeep Renegade Sahara 2027. E dá uma olhada aqui no interior, ficou bem mais bonito do que aquele interior que estava presente na linha 2026 e nas anteriores, né? Ficou muito tempo com aquele acabamento antigo e agora tem esse novo acabamento que parece um pouco com o do Jeep Compass também, né? Parte de bancos aqui, ó, a gente também tem novo acabamento nos bancos e banco elétrico na linha Sahara e também na linha Willys, né? Bem legal também. Aqui encosto de cabeça com regulagem de altura de cinto de segurança do passageiro e também do motorista. Dá uma olhada aqui no acabamento do banco, ó, símbolo Jeep aqui também, realmente bem bonito. Aqui tem um tecido nessa região. Preferia que fosse couro, acho que ficaria mais legal, mas em olhos assim, né, no olhar fica bem bonito. Banco elétrico somente para o motorista com ajuste de lombar também, né? Novidade aí na linha 2027. Aqui esse adesivo, né? Soleira com a escrita Sahara nessa região. E temos aqui um total de 6 airbags, sendo 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina. Vindo aqui para essa região também, ó, tapete em carpete, os 2 pedais naquela região, um descansa-pé e a abertura do capô. Aqui temos a regulagem de iluminação, né? Então farol automático, regulagem de altura do facho do farol e regulagem da luminosidade da instrumentação. Vindo para a parte de portas, acabamento segue sendo plástico aqui, como vocês podem observar, né? Temos acabamento aqui áspero, como eu já falei, mas é um acabamento macio. Plástico aqui também. Esse acabamento preto brilhante, maçaneta com a trava da porta, vidros elétricos com função One Touch nos 4 vidros e iluminados, travamento dos vidros traseiros, destravamento e travamento das portas, e esse comando ele tem ali na porta do passageiro também, e comandos elétricos do retrovisor. Ó, reparem que quando eu dou partida, ele não faz mais aquele barulho ligando, né, pois não tem um motor de arranque, tem até um delayzinho, ó. Aí, ligou agora. Então, dessa maneira aqui. Bom, ó, aqui o interior, vamos continuar a avaliação dessa região. Aqui um acabamento em tecido, né? E tecido aqui também, ó. Então temos acabamento em tecido nessas regiões. E aqui o acabamento passa a ser plástico, né? Anteriormente era um acabamento soft touch, acabamento macio, agora passa a ser plástico. Acho que a Jeep deveria ter mantido o soft touch aqui. Ficou bem bonito aos olhos, né? Mas um soft touch seria bem-vindo sim. Aqui temos esse acabamento laranja na saída de ar também. Deixa eu mostrar aqui do outro lado, um acabamento bonito. E porta-luvas que desce suave, tem um bom espaço e conta com iluminação halógena também. Na parte de central multimídia, né? Central multimídia agora fica maior na linha
2027 também, passa a ser flutuante. Anteriormente era uma central de 8 polegadas e agora uma central de 10,1 polegadas. Traz aqui Android Auto e Apple CarPlay sem fio, rádio AM, FM, Bluetooth e as entradas USB. GPS nativo, como vocês já podem observar, isso é muito bom, não depende de sinal de internet para funcionar. Temos o principal aqui, que é essa página inicial, que você pode programar os widgets, né, o que você quer que apareça como opção aqui. Coloquei informações de climatização, por exemplo. Aqui tem uma central de controle, câmera de ré, temperatura, perfis, notificações, voz de passageiro, hotspot Wi-Fi e gerenciador de dispositivos. Posso criar perfis de condutor clicando aqui, ver notificações e aqui também parte de hotspot Wi-Fi, tá? Ele passa a contar também com serviços conectados, você por meio de aplicativo consegue consultar algumas informações do veículo, dar alguns comandos e também passa a contar com Alexa in Vehicle também para você dar alguns comandos também para o veículo. Bom, aqui a gente tem parte de mídia, com fontes aqui, configurações de áudio, equalizador com graves, médios e agudos também, parte de conforto aqui, ar-condicionado automático e digital de 2 zonas para não ter briga aqui entre os ocupantes da dianteira, parte de telefone, veículo, câmera de ré, configurações, né, com aquelas configurações que basicamente toda a central traz, e tem o modo dia e modo noite também, tá? Olha lá, trocando a cor aqui, ó. Deixei em automático, quando eu apago o farol ele fica claro e quando eu acendo o farol ele muda para essa cor escura, tá? E você pode programar, deixar só claro, só escuro, você escolhe. Meu perfil com essas opções que basicamente toda a central traz, segurança e assistência, frenagem automática de emergência, tem um monitoramento frontal com a frenagem de emergência, alerta de saída de faixa, né? Ele mantém você dentro das faixas, mas não traz centralização, infelizmente. Assistente de sinais de trânsito aqui também, né? Ele mostra a leitura de placas de velocidade, sensor de estacionamento, volume dos sensores, alerta de fadiga e alerta de ponto cego. E esse veículo também traz o assistente de farol alto automático, tá? Parte de hora e data, telefone Bluetooth, voz, navegação, câmera com linhas dinâmicas, já vou ativar aqui, retrovisores, luzes com essas opções, freios, portas e travas, tem muita configuração, né? Opções ao desligar o veículo, áudio, notificações, geolocalização, atualização de software, informação de sistema e restauração. Aqui a gente tem os apps também para você localizar aqui por categorias, né? Um pouco mais organizado, e os favoritos também. Quando a gente engata a ré aqui, ó, temos a câmera de ré com uma boa qualidade de imagem também. E linhas dinâmicas, como vocês podem observar. E é isso que a gente vai ter nessa central aqui. Nessa região, temos o botão para desligar o controle de tração, botão para desativar o assistente de permanência em faixas, botão do pisca-alerta, botão para desativar o sensor de estacionamento e o informativo do airbag do passageiro se está ativo ou não. Saída de ar central, que passa a ser aqui nessa região agora, e os comandos de ar-condicionado, que como eu disse para vocês, é automático e digital de 2 zonas, né? Botão multi de áudio aqui eu consigo desligar a tela. Do outro lado aqui, ó, o screen off, consigo desligar a tela, e passagem de faixas também. Aqui você ajusta a velocidade do ar. 2 tomadas USB, uma tipo C e uma tipo A, carregador por indução e tem uma saída refrigerada aqui também para compensar o aquecimento, e o câmbio segue sendo um automático do tipo conversor de torque de 6 velocidades. Temos aqui modo sequencial para trocas de marcha também e pedal shifts lá no volante. Freio de estacionamento eletrônico, uma nova manopla de câmbio aqui também, ficou bem bonito, e o botão do modo esporte do veículo. Aqui, ó, temos esse novo acabamento lateral, né, que fica mais parecido com o Jeep Compass também. 2 porta-copos, descansa-braço em couro que vem para frente e para trás, e levantando aqui a gente tem acesso a um porta-objetos. O Renegade traz um volante multifuncional em couro com ajuste de altura e também de profundidade, e a direção segue sendo elétrica. Aqui nessa região temos as costuras também, né, um volante em couro. Aqui temos os comandos do painel, atendimento e desligamento do telefone, símbolo da Jeep, e do outro lado os comandos do piloto automático, que infelizmente não é adaptativo, piloto automático convencional, merecia um adaptativo, hein? Pedal shifts para troca de marcha, temos sensor de luz e também temos sensor de chuva. E ó, também é importante dizer que o comando de som ele fica logo aqui atrás, abaixo do pedal shift, isso dos 2 lados. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o painel do Renegade Sahara. Quando você dá partida, ele mostra ali essa exibição, né? Temos aqui temperatura de líquido de arrefecimento e indicador de combustível do outro lado, luzes interativas também. E no painel ele tem um novo layout agora, anteriormente era um reloginho redondo, né? E agora tem esse novo formato, tá? Quando a gente altera aqui o modo de condução, ó, coloquei Sport, ele muda ali, a grafia também fica bem bonito, hein? Gostei bastante.
Vamos voltar aqui para a grafia normal. Temos aqui o conta-giros ao centro, né? Leitura de placas ali também, informativo de velocidade. Deixa eu até baixar a luminosidade, acho que fica melhor para ver. Posição do câmbio, né? Econômetro e também temos aqui, ó, o mHEV, que mostra informações do sistema micro-híbrido. E aqui temos essa outra visualização reduzida, que ele mostra informações de carga, de bateria e regeneração também quando a gente está andando com o veículo. Apertou para baixo, percurso A, para o lado percurso B, para o lado criar um novo percurso desde o abastecimento e o histórico. Para baixo aqui novamente o fluxo de energia, né, onde ele mostra todo o funcionamento de fluxo de energia para a gente, quanto de bateria tem no veículo ali. Performance com indicador de potência e carga de turbo, força G e também o conta-giros. Para o lado assistência de direção, para o lado pressão dos pneus e fluxo de energia novamente. Segurança e assistência que eu posso desativar o airbag do passageiro. E temos configurações aqui do principal, onde eu posso alterar os informativos ali, ó, tá alterando ali no cantinho, posso alterar aqui também, então é bem personalizável, ó. Beleza? E, por último, mas não menos importante, parte de iluminação, você pode desativar as luzes interativas, mas particularmente prefiro elas ligadas, sons e restaurar configurações. E é isso que a gente vai ter nesse painel aqui. Na parte superior, para-sol com espelho e iluminação. Aqui do outro lado, também a mesma coisa para o passageiro. Aqui a gente tem o botão do SOS, o botão da assistência para falar com a Jeep, comandos de teto solar e rede, iluminação nessa região individual ou as duas ao mesmo tempo, retrovisor com função eletrocrômica e agora mostrar para vocês, ó, a abertura do teto, né? Então você pode abrir essa parte frontal, né, para usar na praia, bem legal. Pode também, ó, deixar aberto e fechar a rede e andar com ele aberto. Essa rede ela tem uns perfuradinhos nela que ajudam a passar ar e cortar um pouco da temperatura do sol, tá? Fica bem legal isso aqui também. E se você quiser, obviamente, pode fechar totalmente se você quiser, né? E aí, o que vocês acharam? Deixem aí nos comentários. E aí, o que vocês acharam do novo Jeep Renegade Saara 2027? Deixem aí nos comentários. Bom, pessoal, eu particularmente gostei bastante das novidades que o modelo recebeu. Achei que ele ficou bonito na parte externa e na parte interna evoluiu muito também. Ganhou ali algumas coisas interessantes que faltavam, como, por exemplo, saída de ar para os passageiros do banco traseiro. Apesar de ter perdido o soft touch no painel, infelizmente, mas as melhorias foram maiores do que o downgrade também, na minha opinião. Agora me diz nos comentários o que você achou do Jeep Renegade Saara 2027 e também qual versão você acha mais interessante, que eu quero saber a sua opinião também. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até o próximo vídeo.